Bom, boa tarde, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade do debate. As manifestações de hoje pró-democracia no país e contra o governo, porque os motivos para as manifestações eles vêm se aprofundando, vêm se acumulando. Então, veja, nos últimos dias, o ministro da Educação, Weintraub, junto com o Bolsonaro, fizeram uma medida provisória de intervenção autoritária nas universidades, que felizmente depois foi devolvida pelo Davi Alcolumbre, depois de uma pressão de congressistas e da sociedade, porque era inconstitucional. Também nos últimos dias viemos, inclusive de uma informação que foi dada agora aqui na própria CNN, de que o PGR, o Aras, orientou os ministérios públicos estaduais para apurar esse processo terrorista e assustador de invasão dos hospitais de campanha, hospitais que estão tratando dos pacientes de Covid-19, aterrorizando profissionais de saúde, aterrorizando pacientes e familiares a pedido, estimulados pelo próprio presidente da República. Também nos últimos dias teve essa ocultação de dados relativos à pandemia da Covid-19, que também, infelizmente, depois recebeu uma liminar por parte do Alexandre de Moraes pedindo para que os dados fossem restaurados e que a gente tivesse direito à transparência generalizada. Então, tudo isso num contexto em que a gente via semanas de manifestações antidemocráticas na Avenida Paulista, mas também em Brasília, aquela organização chamada 300, que não passa de 30 pessoas, mas que tinha um caráter antidemocrático, inconstitucional. Nós vimos enfermeiras sendo agredidas nas ruas, nós vimos faixas pedindo o fechamento do STF, inclusive um caixão que simbolizava o próprio governador do estado aqui, o João Dória, com um desrespeito gigantesco em plena pandemia. Eu digo que essas pessoas que estão na Avenida Paulista hoje manifestando contra o governo e pela democracia chegaram numa situação limite, evidente. Em plena pandemia, ninguém gostaria de precisar de sair de casa, precisar se manifestar nas ruas, mas foi uma necessidade imposta pelo próprio presidente da República e pelos seus apoiadores, que abusam do seu poder e extrapolam os limites da democracia e fazem ações autoritárias e terroristas Brasil afora. Obrigada, deputada. A gente passa agora a palavra à deputada Kátia Sastre, do PL. Deputada, você também tem 2 minutos para falar justamente sobre essa avaliação, trazer essa avaliação sobre os atos que acontecem aqui em São Paulo contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Boa tarde, Sâmia. Eu vejo que toda manifestação é válida, né? E a gente vem presenciando isso com várias manifestações, inclusive pró-governo, né? E agora a gente está tendo essas outras manifestações que também são válidas, apesar que a gente tem visto aí as últimas manifestações não deu muito certo entrar em confronto, né? E isso realmente acaba desordem e teve realmente um confronto, teve pessoas machucadas, teve patrimônios depredados, né? E isso a gente realmente não pode permitir num país democrático. Então, sim, vamos se manifestar, né, com causas justas, o que não está sendo bem feito, ou pelo menos na visão das pessoas, mas que seja de maneira ordeira, né? Então, acredito que toda manifestação é válida desde que seja dentro das normas. Perfeito. Eu vou então trazer aqui um segundo tema. Eu gostaria que as deputadas, aqui quem está falando é Dani Lima, agradeço agora a presença da deputada Sâmia e da deputada Kátia. Vamos falar um pouquinho sobre a pauta das manifestações. Agora eu gostaria de começar com a deputada Sastre. A senhora considera que houve aí um esvaziamento? A gente tem a imagem dos 2 atos, um esvaziamento a pedido do presidente Jair Bolsonaro, no lado do ato dos bolsonaristas, ou a senhora acha que, de fato, há uma conscientização dessa parte da militância de evitar esse encontro nas ruas? A que a senhora atribui essa diferença no numerário de manifestantes? Deputada, 2 minutos. Olha, eu tenho, na verdade, são 3 pontos. O primeiro, o pedido do presidente, né, que não se façam manifestações agora, nesse momento, né? O segundo, as pessoas realmente, como aumentou o número de contaminados, eles estão evitando esse tipo de manifestação, né, aglomeração de pessoas.
E o terceiro, para evitar esse confronto, porque como nas manifestações anteriores, houve realmente o confronto, houve muitos problemas, né? Foram grupos organizados, inclusive com essa organização que teve organização de torcidas, com o grupo dos antifas. Então, assim, são grupos que estão acostumados a enfrentar, inclusive a polícia. Então, eu acredito que os pró-governo realmente deram um passo atrás para evitar esse tipo de confronto que não é a linha do nosso governo, não é a linha do nosso país democrático. Deputada Sâmia Bonfim, 2 minutos. Dani, não é verdade que os manifestantes pró-governo estão preocupados com as questões sanitárias ou da pandemia. Haja vista que as imagens mostram que, por exemplo, quase nenhum deles utiliza máscara ou mesmo respeita minimamente as regras de distanciamento social. O fato é que o governo Jair Bolsonaro vem sofrendo uma desidratação do ponto de vista do apoio popular. Primeiro, pelas suas atitudes, declarações irresponsáveis com a pandemia, mas também antidemocráticas. Segundo, pelo seu caráter impopular. A declaração que ele deu essa semana de que vai reduzir para R$300, por exemplo, o auxílio emergencial, causa um pânico generalizado em grande parte da população que depende do auxílio, porque as condições econômicas do país, por culpa do próprio Bolsonaro, estão piorando por conta da pandemia, mas também pela irresponsabilidade dele de lidar com as pequenas empresas, com a população mais pobre e com a própria pandemia de conjunto. O governo Bolsonaro também sentiu o apoio que a população de conjunto deu para as manifestações pró-democracia nas ruas do país. Afinal de contas, os manifestantes pedem que as liberdades democráticas sejam respeitadas, que as manifestações fascistas diminuam nas ruas e que o governo Bolsonaro saia imediatamente, né? Os manifestos e as articulações pedindo a saída do Bolsonaro, eles têm se intensificado e também a reprovação do Bolsonaro tem aumentado nas últimas pesquisas de opinião. Então, acho que é um conjunto de fatores que faz com que com força, ao passo em que as manifestações, manifestos e declarações contra o Bolsonaro vão se consolidando e ganhando cada vez mais uma maioria social. Deputadas, agora eu trago... A gente continua na pauta manifestações, mas trazendo o que aconteceu mais cedo em Brasília. Um decreto foi publicado por parte do governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, um decreto que fechou a esplanada dos ministérios mais cedo para manifestações. Aliados do presidente Jair Bolsonaro disseram que houve uma censura prévia em relação a esse decreto. Gostaria de ter a avaliação das senhoras, começando com a Kátia Sastre, por gentileza. 2 minutos. Inclusive teve, quanto a isso, a manifestação de que era para evitar realmente aglomerações devido à pandemia. Por isso, esse fechamento, esse decreto. Né? E agora, quanto ao auxílio emergencial, nosso auxílio hoje emergencial referente à pandemia é o maior que existiu no país. Né? O governo Bolsonaro, além do auxílio emergencial, que inclusive relatos mentirosos aí dos opositores dizem que as pessoas não estão recebendo, há municípios que 90% da população receberam auxílio emergencial. Né? Nunca um governo pagou um auxílio desse. Fora a Bolsa Família, que continua recebendo. A Bolsa Família chegou a 13% no país, sendo que esse auxílio emergencial chega a 25% da população paga. O governo encaminhou para os estados 120 bilhões para ajudar na pandemia. Ou seja, tudo isso é referente a essas pessoas que não têm condições e que precisam de um amparo, até mesmo pelo desemprego que a pandemia está causando, né? Quanto ao isolamento, quanto até mesmo a manifestantes aí referente aos cuidados, nós vimos aí que em manifestações antigas, há deputados, inclusive o deputado Glauber, tem fotos dele na manifestação sem máscara na rede social. Então, assim, é muita hipocrisia quanto a um depoimento e o que a gente realmente vê na televisão, o que a gente realmente vê nos vídeos. Quanto aos atos fascistas, quem realmente são os fascistas? Quem realmente causam todos esses problemas? Esse governo que a gente tem hoje é o governo que mais se preocupou com a vida, inclusive com as mulheres, que
que fazem parte aí do Ministério da Família, que está contra atos de violência, criaram programas como Acolha a Vida, Famílias Fortes, Disque Denúncia, direto do Ministério. Esse governo está em prol da sociedade, sendo que nunca existiu um auxílio emergencial em época nenhuma. Nós temos que entender que a gente está no meio de uma pandemia e que isso pegou todo mundo de surpresa. Deputada. Sâmia? Bom, vamos lá. Primeiro, desmontar uma fake news ao vivo que a deputada fez. Não é verdade que o deputado Glauber estava sem máscara nas manifestações. Eu estava junto com ele, tem câmeras e fotografias e vídeos que registram que ele, assim como os demais manifestantes, estavam seguindo as recomendações sanitárias da Organização Mundial de Saúde. Os que não seguem, na verdade, são os manifestantes pró-governo, como as imagens ao vivo da CNN podem comprovar. Agora, com relação à pergunta, com relação à decisão do Ibanez no Distrito Federal, eu imagino que ele tenha sido motivada por uma ação absolutamente inconsequente e irresponsável daquele grupelho de manifestantes fascistas que estão há muitas semanas em Brasília, acampados, auto-intitulado 300, que inclusive carregavam tochas com referência à própria Ku Klux Klan, que faziam mensagens antidemocráticas, autoritárias, ameaçando ministros, ameaçando cidadãos, enfim. Esse grupelho tentou ontem invadir o Congresso Nacional e acabou gerando um clima de insegurança e de instabilidade ali ao redor. Eu acho lamentável esse tipo de decisão, porque as manifestações precisam acontecer, principalmente aquelas que afirmam os valores democráticos, aquelas que são contrárias ao governo, mas eu entendo que o que esses manifestantes bolsonaristas fizeram ontem foi absolutamente lamentável, foi um gesto criminoso e que levou a essa situação. Agora, sobre o restante, né, das posturas que a gente vê se desenvolvendo em todo o país. Nessa semana, o ministro tomou uma decisão importante de desmentir, na verdade, esse argumento que havia sendo criado de que o governo Bolsonaro poderia utilizar as Forças Armadas para tentar solucionar esses conflitos políticos que acontecem no país, ou seja, interpretavam a seu bel prazer o que diz a Constituição, né, ameaçando uma ruptura democrática. Deputada. Eu imagino que tanto os manifestantes que tentaram ontem no Congresso Nacional como os bolsonaristas que estão hoje no centro da cidade estejam bastante impactados por essa decisão corretíssima do ministro. Eu vou aproveitar, então, e seguir falando a respeito desse grupo que ontem, deputada Sastre, foi ali em frente ao Supremo Tribunal Federal, com fogos de artifício, segundo divulgaram nas redes sociais, simulando ali uma espécie de bombardeio sobre a corte mais alta do país. Eu gostaria de saber o que é que a senhora, que apoia, tem uma postura bastante incisiva de defesa do governo, como é que a senhora vê a atuação desse grupo que age, pelo menos no discurso, para defender o presidente Jair Bolsonaro. 2 minutos. Nós precisamos evitar qualquer tipo de extremismo, né? É importante que se tome cuidado, não só de um grupo ou de outro, não sou a favor de nenhum ato desse tipo, né? Inclusive, já foi até hoje mesmo nas manifestações, recolhido aí fogos de artifício também, né? Nas manifestações aí contra o governo. Então, assim, em todos os lugares, eu acredito que existem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas com intenções boas, que realmente se manifestar a favor de alguma coisa ou contra alguma coisa, só que tem aqueles que se infiltram e causam essa desordem toda. Então, realmente é lamentável, essas pessoas têm que ser retiradas do local e tomar as medidas que são necessárias. Gostaria de ouvir a deputada Sâmia. Deputada, não há nenhuma intenção boa entre aqueles que vão para a rua erguer cartaz pedindo a volta do AI-5, pedir o fechamento do STF, o fechamento do Congresso, que usam símbolos da Ku Klux Klan, que fazem saudações e menções às organizações nazistas, que utilizam frases e símbolos do fascismo italiano, pessoas que em plena pandemia carregam caixões, pessoas que ameaçam ministros, autoridades e cidadãos que se opõem ao bolsonarismo. Não há nada de bom em manifestações fascistas. Elas são
perversas, terríveis, remontam aos piores tempos em que a humanidade já enfrentou, felizmente foram derrotados, e hoje os manifestantes que estão na Paulista, pró-democracia, querem novamente se dispor a esse papel de derrotar essa ascensão de lideranças e de propostas fascistas e intolerantes na sociedade. Por isso tem tanta aceitação popular e isso também é um dos motivos que faz com que a aprovação do senhor Jair Bolsonaro venha regredindo muito em diferentes estratos e setores da sociedade. Acho que nós tivemos um problema com o sinal da deputada Sâmia Bonfim, é isso? Voltou agora. Voltou. Alô? Estou de volta? Sim, perfeito. Tá bem, eu não sei em que momento, enfim, desculpa, o sinal foi. A senhora estava falando a respeito... Mas eu só dizia, enfim, que é também... A senhora estava falando a respeito da popularidade do presidente. A gente está com um pequeno delay, mas vai dar certo. A senhora estava dizendo que o presidente vem perdendo apoio popular. Eu parei aqui o cronômetro, faltam 40 segundos, na verdade 39 segundos para a gente completar os 2 minutos. Perfeito, muito obrigada. Eu vinha dizendo que ele vem perdendo apoio popular e também é por isso que as suas ações antidemocráticas, ou seja, a tentativa de interferência nas universidades, a deturpação da interpretação da Constituição Federal, quando ele indica que os seus seguidores precisam invadir hospitais, todas essas medidas sucessivamente estão tendo respostas, felizmente, contundentes nos últimos dias das instituições e dos cidadãos brasileiros e mostram que a sociedade não está disposta a tolerar esse nível de nenhuma razoabilidade por parte do Bolsonaro, mas também por parte dos seus apoiadores. Perfeito. Deputada Kátia, eu vou pegar então um gancho do que a deputada Sâmia Bonfim acabou de falar sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. A minha pergunta é, o presidente vem perdendo popularidade de fato e isso está sendo refletido nas manifestações que estão acontecendo em São Paulo, em Brasília? Não, eu não acredito nessa perda. Eu acredito que os opositores, eles sempre foram opositores ao governo Bolsonaro, desde a sua eleição, que foi eleito democraticamente, né, com um número absurdo de votos aí para todo mundo ver. Então, assim, não vem perdendo, como não perdeu no início. Realmente é um governo que está lutando aí pela sociedade, é um governo que é honesto, um governo que luta pela família, que luta pela humanidade, que diferente dos governos que a gente viu anterior e que diferente do governo que apoia agora. Gente, olha só, nessa crise toda, a oposição ela quis colocar como pauta importante o aborto no meio da pandemia. Né? Isso é momento da gente pensar num aborto, no assassinato, e aí ainda discordar de tudo isso que está acontecendo, de tudo que o governo vem fazendo, discordar de maneira bruta, de maneira que quebra todo o patrimônio, que machucam pessoas na rua, que usam fogos de artifício, que usam violência. Isso é democracia ou esse grupo são os fascistas? Grupos que precisam esconder o rosto, grupos que saem nas ruas com a intenção já de fazer uma... Inclusive, os antifas declarou isso, que vai usar de violência contra as pessoas, contra a própria sociedade. Isso sim abala essa democracia do nosso país. Isso sim abala as pessoas que estão em casa tentando viver nesse isolamento, nessa pandemia, ou até mesmo tentando trabalhar de uma maneira que está difícil em meio à pandemia. As pessoas não querem, esses opositores, eles não querem que o Brasil caminhe, eles não querem ajudar o Brasil a sair disso. Colocar uma pauta como aborto no meio de uma pandemia, como serviço essencial, numa pandemia que a gente está lutando pela saúde das pessoas. E outra coisa, a gente precisa, sim, só para concluir o raciocínio, claro. Não digo invadir, mas a gente precisa sim cobrar o que está sendo feito com aquele dinheiro que está sendo encaminhado. A gente precisa sim fiscalizar esse valor que está sendo encaminhado, como nós fazemos. Isso não quer dizer invadir hospitais. Obrigada. Obrigada, deputada. A deputada Sâmia tem algo a acrescentar? Bom, é evidente que é necessário fiscalizar o que é feito do orçamento público, a ação do Poder Executivo. Isso é, inclusive, uma reclamação que os bolsonaristas fazem com o nosso trabalho, o trabalho da imprensa,
ou de toda a população. Então, quando o presidente manda invadir os hospitais, não se trata de fiscalização, se trata mais uma vez de manifestações terroristas e violentas contra as principais vítimas do Covid-19 hoje na sociedade. E, deputada, as pessoas nas manifestações pró-democracia, elas não estão com o rosto tampado, elas estão utilizando máscaras, que vocês, bolsonaristas, deveriam utilizar também, que o próprio presidente da República deveria utilizar, porque é lei, é decreto. Aqui no estado de São Paulo é um decreto que regulamenta isso já há algumas semanas, mas é uma pena que vocês não utilizem. E sim, as pessoas elas se manifestam contra o governo porque ele é dotado de características e ações violentas, assim como os manifestantes bolsonaristas. Veja, há algumas semanas, em frente ao Planalto, enfermeiras foram agredidas. O que elas estavam fazendo? Homenageando outras enfermeiras que morreram em decorrência da Covid-19. Jornalistas pararam de fazer a cobertura da coletiva de imprensa do Bolsonaro, porque também foram agredidos, verbal e, infelizmente, fisicamente. Também foram agredidos durante uma manifestação de bolsonaristas em Brasília. Nós vemos pedidos de fechamento das instituições, de morte aos opositores, de ameaças de utilização das Forças Armadas para causar uma ruptura institucional. Então, eu entendo que a senhora crie malabarismos retóricos e tente distorcer os fatos, mas os fatos estão aí e é por isso que, sim, a aprovação do Bolsonaro está caindo. E veja, é só observar as imagens que estão agora ao vivo na CNN, como estão as manifestações pró-democracia e como estão as manifestações pró-governo. São cada vez menores, mais diminutas. Primeiro, os contra Bolsonaro ergueram a sua cabeça, estão se manifestando e mostraram que as suas não são o monopólio dos fascistas, mas também porque os resultados e os demais problemas sociais são desastrosos. Deputada, a senhora me ouve? Perfeito, ok. Eu vou repassar a palavra para a deputada Sastre para que ela possa responder aí. A deputada Sâmia fez uma série de apontamentos. Deputada, 2 minutos. O que a gente vê, inclusive em vídeos, em manifestações anteriores, é que mesmo antes da pandemia, qualquer manifestação contra o governo, e principalmente desses grupos, né, eles já vinham fazendo antes, que era esconder o rosto, né, até, não com máscara, porque agora a gente usa máscara, mas escondia com camiseta, tampava o rosto, escondia tatuagem para não ser identificados. Então, esses sim são os fascistas, esses sim querem impor as condições deles, que não é democrática, com ato violento. Né? Isso sim é ser fascista. Ser fascista, inclusive, até num outro debate, citaram que o governo é genocida. Qual governo é genocida que defende o uso de droga, que colocam as crianças e os jovens infiltrados em crimes, até mesmo levados à morte? É esse o nosso governo de hoje? Não, é o governo do passado que defendia esse tipo de genocídio. O governo do passado que defende esses fascistas que saem por aí causando desordem, pancadaria, quebra-quebra, todos, inclusive movimentos que vão contra os policiais militares, contra os policiais e forças de segurança que estão ali para manter a ordem, contra as pessoas de bem que querem se manifestar em favor ou contra qualquer outro motivo, mas que são pessoas de bem que estão ali tentando levantar a sua bandeira. Queimar a bandeira do Brasil, isso é democracia? Nós estamos no Brasil, isso é democracia, queimar a bandeira do Brasil? Não é, deputada, não é. E aqui, infelizmente, vocês pegam um discurso decorado e repetem isso o tempo inteiro, que o governo é fascista, o governo é genocida. Mas olha o que esses grupos fazem na rua, olha o que esses grupos fazem com as crianças, olha o que vocês defendem aborto, vocês defendem o uso de droga, vocês defendem... Isso é querer ajudar a população, levantar o Brasil e levar a gente para frente? Deputada Sâmia, eu vou devolver também sem fazer pergunta, porque a deputada Sastre também fez uma série de apontamentos que acredito que a senhora queira responder. 2 minutos. Tá bem, obrigada. Entre tantas coisas absurdas que a deputada disse, ela trouxe um tema que eu achei importante. Eu vou aproveitar meu tempo para me debruçar sobre isso, que diz respeito à violência policial. Nós estamos acompanhando que existem muitas manifestações pelo mundo reivindicando que as polícias e o Estado tenham uma outra abordagem com relação à população, em especial a população negra. E essa realidade dos Estados Unidos, né, que matou o George Floyd na frente de muita gente, não é um fato isolado.
várias redes de comunicação, veículos de comunicação mostraram o que aconteceu nesse final de semana em Barueri e no Jaçanã, aqui na Zona Norte de São Paulo, uma violência desmedida, covarde por parte da polícia militar. Então é por isso, deputada, que os manifestantes saem às ruas questionando a postura da polícia militar, porque infelizmente existe sim uma prática de racismo institucional que mata jovens, negros, periféricos todos os dias. O que aconteceu em Barueri, no Jaçanã, e também o que aconteceu nos Estados Unidos, não são fatos isolados, é uma política sistemática. E hoje isso também é parte das manifestações antifascistas, porque dizem respeito a uma sociedade que não pode ser democrática quando alguns setores são massacrados e exterminados pela força do Estado. Deputada, a senhora levantou alguns temas, como drogas, aborto, tantas outras que dizem respeito a liberdades democráticas. A senhora, ou mesmo Jair Bolsonaro, tem todo o direito de ser contra a atual legislação ou o avanço da legislação com relação a isso. O que não podem é serem autoritários e antidemocráticos. O que também não podem é serem mentirosos e deturparem as opiniões e também deturparem a interpretação da atual legislação com relação a isso. Ou seja, devem conviver, porque a senhora é uma deputada e ele é o presidente da República, com a diversidade de opiniões e de pautas, e não serem a favor de uma política autoritária contra o dissenso e contra as diferentes opiniões. Deputada Sastre, eu ia fazer nova pergunta, mas acho que novamente precisamos abrir espaço para o contraditório. A senhora quer os 2 minutos para poder tratar exatamente do que foi apontado pela deputada Sâmia? Está aberto o tempo. Nós temos dados hoje, deputada, que 51,7% dos policiais mortos são negros. Né? Então, o racismo e esse autoritarismo e tudo isso que foi colocado na Polícia Militar também é sofrido pela Polícia Militar. A Polícia Militar também morre, inclusive a instituição que mais morre assassinados são os policiais militares. E a maior parte, como eu disse, 51,7% são negros. Então, nós não defendemos isso, nós defendemos a democracia. Contra um ato democrático que foi eleito, vamos colocar um exemplo aí, a minha eleição. Deputada, eu sou militar e eu fui a 3ª mulher mais votada do Brasil. Então é isso que a população quer. Ela quer segurança pública, ela quer um país que seja, com ordem, com decência, e não isso que esses grupos fazem. Isso é autoritarismo, querer ganhar no grito, querer ganhar na pancadaria, na destruição. É só isso para mim. Obrigada. Ok, a deputada não quis usar o tempo todo. Deputada Sâmia, 2 minutinhos. Bom, os que fazem pancadaria e gritaria nas ruas do Brasil são justamente esses que fazem manifestações pró-Bolsonaro. E, de fato, se um setor da sociedade votou e elegeu a senhora por ser uma militar, existem também os setores da sociedade que escolhem outros nomes com outro viés. Eu, por exemplo, sou a 6ª deputada mais votada aqui da cidade de São Paulo e, entre outros temas, o que eu pautei durante o processo eleitoral foi justamente a necessidade da desmilitarização das polícias, de uma outra abordagem. Porque a senhora muito bem disse, as vítimas dessa lógica militarizada e repressora, além de primordialmente os jovens, negros e moradores das periferias, muitas vezes estão dentro das próprias corporações. A polícia militar no Brasil é a que mais mata, mas é também a que mais morre. E é por isso que nós temos uma série de projetos de lei e propostas que promovam melhores condições de trabalho para os militares. A senhora se lembra, nós acabamos de passar por uma reforma da Previdência. Jair Bolsonaro traiu os militares e os demais policiais Brasil afora, porque durante o processo eleitoral ele disse que protegeria essas pessoas, mas no final das contas ele só protegeu a cúpula das Forças Armadas, os praças dentro das corporações militares. E mesmo nos estados e municípios também estão sendo atingidos, assim como a imposição que ele fez de congelamento salarial para esses setores até o final do ano de 2021, política do senhor Jair Bolsonaro, novamente traindo essas pessoas que trabalham na segurança pública, que também estão suscetíveis a serem mortas, também estão suscetíveis à falta de segurança, mas que mais uma vez o senhor Bolsonaro vira as costas para eles. Então, quando a gente debate
um outro modelo de segurança pública, é sabendo Ok. que justamente todo mundo é atingido por essa lógica Ok. repressora e racista. Deputadas, nós vamos agora para o momento final do nosso debate, que é o momento das considerações finais. Nós temos 1 minuto para cada uma, começando com você, Kátia Sastre. Bom, obrigada. Obrigada pela participação, por todos que acompanharam e dizer que nós estamos aqui para um Brasil melhor. Nós estamos aqui para tirar o Brasil do fundo do poço, como ele estava todos esses anos, com um governo corrupto, um governo que realmente desmoralizou todos os cidadãos de bem, né? Os cidadãos que querem que o Brasil caminhe. E agora nós estamos aqui para isso. Não vamos melhorar da noite para o dia, mas com certeza, durante esse mandato e os que vêm aí pela frente, nós vamos conseguir melhorar a população brasileira, a sociedade e sair dessa crise, que é o que mais importa para a gente agora, sair fortalecidos dessa pandemia. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Deputada Sâmia. Quero dizer que a sociedade brasileira é muito melhor do que o Bolsonaro, que o bolsonarismo, e que nas últimas semanas tem cada vez mais levantado a sua cabeça para dar um basta a essa situação de genocídio através da política irresponsável diante da pandemia, mas também através da política e da orientação que é dada às corporações policiais, e também através dessa política de morte que ignora os mais pobres, ameaçando, por exemplo, a redução do auxílio emergencial, desprezando, como a deputada fez, uma política essencial que é o Bolsa Família para as famílias mais pobres no Brasil. A nossa luta é pelas liberdades democráticas, por um país mais justo e mais democrático, e isso passa necessariamente pela saída do senhor Jair Bolsonaro, que hoje tem um papel ainda pior do que a Covid-19, porque ele trabalha como um potencializador da Covid-19 e, através de outras políticas, auxilia no massacre da população, principalmente da população mais pobre. Mas hoje, as manifestações de rua que estão demonstrando que o lado bolsonarista está reduzindo, o lado democrático está se fortalecendo na sua. Deputadas, a gente foi super bem aqui. No fim, não adianta a gente falar uma por cima da outra, porque quem está em casa acaba não escutando nada. Eu agradeço muitíssimo a participação da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL aqui de São Paulo, e da deputada Kátia Sastre, do PL aqui de São Paulo. A participação neste domingo, atenderam ao jornalismo da CNN no final de semana, um final de semana importante, com manifestações nas ruas e mobilização na política. Muitíssimo obrigada, portas abertas. Agradeço por valorizarem aqui o apreço que a CNN tem pelo debate.